Nessa edição do Agricultura BR, a situação do milho no estado de Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, Paraná e também São Paulo, na visão da Agroconsult e também da FC Stone. Previsão da safra de soja da Argentina cai ainda mais, agora é estimada em 36 milhões de toneladas. Departamento de Agricultura norte-americano informa cancelamento de vendas da temporada 17-18, da 18-19, de quase 1 milhão de toneladas. Nesta edição, a gente fala também sobre a safra de frutas cítricas do estado do Rio Grande do Sul. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. Uma boa tarde para você que acompanha o Agricultura BR e o Canal do Boi. Começamos aqui o nosso programa trazendo os destaques para os valores praticados com soja nos portos brasileiros. O dólar segue se fortalecendo frente à maior parte das moedas do mundo. Já tem organização como a OMC, Organização Mundial do Comércio, que afirma que os conflitos entre países, principalmente envolvendo os Estados Unidos, começam a travar o mercado internacional e tem feito com que o dólar suba muito e frente ao real os ganhos são extremamente elevados. Isso acaba sendo benéfico para os valores negociados com soja em reais, pois a conversão acaba mostrando uma elevação para os valores. É o que nós vamos ver agora no Porto de Santos, no volume de uma semana, você vê uma alta de 2,11% para o período. No dia 11 de maio, eram R$ 85,20 a saca. No dia 14, R$ 85,50. Já no dia 15, alcançou o patamar mais alto da série, R$ 87,00 a saca. No dia 16, estava em R$ 86,00 a saca na quarta-feira. Nesta última quinta, estava em R$ 86,20. Nesse dia 18, volta ao patamar mais alto, R$ 87,00 a saca, valores de referência no Porto de Santos, de acordo com a Grânus Corretora. O preço pago pela saca da soja no Porto de Paranaguá também subiu nesta sexta-feira em relação ao dia anterior. O valor volta aos R$ 86,50. Veja aqui no acumulado da semana, há uma alta observada para o Porto Paranaense, ela é de 0,58%, já que no dia 11 de maio, sexta-feira da semana passada, o valor estava em R$ 86,00. Vamos relembrar como que foi o movimento da semana para este porto, então? Semana abria na segunda-feira com o valor pago em R$ 86,20. Na terça, foi observado o maior valor pago pela saca da soja por lá, R$ 87,00. Na quarta-feira, dia 16, valores caíram com expressão, fechando o dia R$ 84,50 e reagindo novamente nesta última quinta, dia 17, fechando o dia a R$ 86,00. Nesta sexta, dia 16 de maio, valores voltam ao patamar de R$ 86,50. E a Argentina volta ao radar do mercado internacional da soja. Depois da seca ter assolado a produção do grão do país na atual temporada 2017-2018, recentemente tem sido as tempestades
que tem atrapalhado o resultado final da safra. Tanto é que a Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulgou no seu boletim dessa última quinta-feira uma nova projeção de queda na produção argentina do grão. Isso se deu por conta de uma revisão na produtividade média nacional, que caiu ainda mais, e também por conta de uma visão a respeito da área perdida, que agora chega já a 1.200.000 hectares. Novas projeções, então, para a safra de soja atual da Argentina mostram que a produtividade média nacional deve ficar em cerca de 35,83 sacas. Com isso, a safra cai para uma nova projeção em 36 milhões de toneladas. Já são 2 milhões de toneladas a menos em relação à previsão do órgão na semana passada. Vale a gente lembrar que a projeção inicial era de uma safra de 54 milhões de toneladas, portanto, cai muito em 18 milhões a quebra na safra argentina do grão. A atividade de colheita segue por lá. Até o momento, cerca de 70% da área foi colhida. Além da perda de produtividade, outra informação importante que tem sido observada por lá é a queda na qualidade dos grãos. Clima na Argentina não ajudou do começo ao fim nessa produção, nessa campanha para a soja, o que acabou beneficiando e muito a comercialização da soja, principalmente brasileira e paraguaia. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo por lá na Argentina. Graziela Gonçalves nos traz as informações. Boa tarde, Graziela. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. As chuvas que caíram na Argentina ao longo dessas últimas semanas acabaram atrapalhando bastante a colheita de soja por lá. Nesse momento a gente percebe na imagem de satélite que tem uma frente fria se formando mais sobre o sul do Brasil, mas que continua então trazendo um pouquinho mais de instabilidades aqui para as áreas da Argentina, próximas ao Paraguai e também ao estado do Rio Grande do Sul. Ao longo desses próximos dias, essas instabilidades perdem força e a colheita segue sem grandes dificuldades. Praticamente não vai ter nenhum volume de chuva e ao longo do próximo período, que vai do dia 24 até o dia 28 de maio, até volta a chover aqui sobre essas regiões, mas por enquanto o acumulado é baixo e essa chuva deve vir principalmente no finalzinho da tarde, por isso que não deve atrapalhar as atividades de campo e a colheita de soja segue sem maiores dificuldades. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E na manhã desta sexta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou um forte cancelamento de vendas de soja para destino não declarado. Olha só, ao todo, 949 mil toneladas foram canceladas e informadas nesta manhã. A maior parte com entrega na temporada 17 e 18, mas também tem um volume para entrega na temporada 18 e 19, cancelamentos, portanto, confirmados nesta sexta-feira. Veja só aqui os dados. Temporada 17 e 18 teve um cancelamento de 820 mil toneladas. Para entrega na temporada 18 e 19, 120 mil toneladas. Total de cancelamentos informados nesta sexta-feira, 949 mil toneladas. É um volume extremamente alto, quase 1 milhão de toneladas de cancelamento de vendas de soja norte-americana. Por outro lado, foram reportadas nesta sexta-feira novas vendas referentes à temporada 17-18 e também 18-19. O volume, porém, não chega nem perto desse cancelamento todo, acima de 900 mil toneladas. O volume total vendido, declarado nesta sexta, é de 168 mil toneladas, sendo 56 mil para entrega na campanha 2017-2018 e 112 mil toneladas para 2018-2019. As vendas, que totalizam 168 mil toneladas, foram feitas para destinos não declarados. Logo na abertura dos negócios hoje, ou um pouco antes da abertura, acreditávamos em uma soja em Chicago sendo negociada em alta. Por que em alta? Porque o petróleo continua com preços firmes, continua se elevando. Inclusive, o brasileiro sabe muito bem disso. Nesta última quinta-feira, teve confirmação de nova alta de quase 2% para os combustíveis no Brasil, exatamente por conta dessas elevações no mercado externo. O que acontece com o petróleo? O petróleo sobe e puxa o preço do
milho norte-americano, porque é feito, o etanol de lá é feito com milho. Puxa também os valores das oleaginosas, principalmente o óleo de soja, que é complexo soja, acaba puxando o valor da soja também. Acontece que hoje tivemos esse cancelamento de quase 1 milhão de toneladas em vendas de soja norte-americana. Vamos saber como é que o mercado reage, mercado que fechava com queda expressiva essa quinta-feira, nesse momento apresenta alguma recuperação entre 3 e 4 centes de dólar. Posição de julho é negociada abaixo de 10 dólares por bushel, a 9 dólares 98 centes mais 6. Agosto, negócios a 10 dólares 2 centes mais 2 por bushel. Setembro, 10 dólares 4 centes mais 4 bushel, enquanto que a posição de janeiro de 2019 é negociada a 10 dólares 9 centes por bushel. O fator dólar acaba influenciando muito essa situação dos negócios dos produtos de exportação norte-americano. Quanto mais elevado tiver o dólar, a competitividade do produto americano vai ficando menor. Quando a alta é tão forte dessa maneira como ela vem para a moeda norte-americana, ela acaba impactando muito o valor de alguns produtos, como o da soja, e é por isso que soja norte-americana, para muitos analistas neste momento, é um bom negócio para o comprador. E esse dólar não para de subir aqui no Brasil. Ao longo da manhã desta sexta-feira, a moeda continuava subindo, batendo os R$ 3,77. A gente acompanha agora como que se comporta a moeda no Brasil. Vem a R$ 3,75, com mais um dia de forte elevação, alta superior a 1%, subindo agora no país, frente ao real, 1,31%. E agora a Agricultura BR viaja até o estado do Mato Grosso, para Sinop, para falar ainda sobre soja, falar sobre milho, falar sobre comercialização de soja, falar como é que o milho tem se comportado por lá e como que o produtor tem visto também a situação do cereal. A gente vai até lá falar com Valdir Pacheco, ele que vai conversar com o consultor de commodities agrícolas, Hernani Klein. Vamos então até Sinop falar com ele. Oi Pacheco, uma boa tarde para você. Fica à vontade aí para falar com o nosso consultor a respeito das commodities, o que está acontecendo com o preço especial da soja e do milho. Boa tarde. Especial da soja e do milho. Boa tarde. Ok, boa tarde, Juliana, Fabiano. Boa tarde a você que está ligado aqui no SBA. Olha, Juliana, a movimentação da soja e milho foi muito lenta nesta semana agora aqui no corredor da 163, que é considerado um dos maiores produtores de grãos do Brasil. Quem vai nos falar melhor isso agora é o nosso convidado que eu recebo aqui no estúdio, Hernani Klein, consultor de commodities. Hernani, obrigado por aceitar o convite de vir até aqui, tá? É um prazer sempre recebê-lo. Por que esse movimento foi lento essa semana, Hernani? Boa tarde, Pacheco. Boa tarde, amigos do Agricultura BR. Então, essa semana, o ritmo das negociações para a soja foram um pouco mais lentas em relação à questão da preocupação que está acontecendo com o escoamento da safra, né? Nós temos muita soja ainda para escoar, as trades estão no mercado, estão comprando, mas um pouco mais longo os prazos de retirada, porque precisam também escoar a produção que está dentro dos seus armazéns. Com isso, fez com que o ritmo das negociações, apesar de estarem acontecendo, seja um pouco mais lento. Já para o milho, a gente tem visto a expectativa que está agora para o início da colheita na próxima quinzena de junho, que começam os trabalhos, mas o mercado em si, em termos de preço, ele melhorou bastante. Hoje trabalha na casa dos R$ 21, R$ 22, o produtor tem feito suas vendas, mas também tem dado uma segurada para ver o que vai acontecer na sequência, né? Mais uma vez, está aí o entrave do grande gargalo da nossa região, quando chega nesse período para fazer o escoamento da soja, para desocupar os armazéns que estão ocupados com a soja, para vir o milho na sequência, a BR-163 cheia de buraco nesse período de seca aqui e atrapalha o desenvolvimento desse escoamento. É verdade. Mais uma vez a gente entra naquela velha história
da dificuldade logística, principalmente para esse corredor de Miritituba, Arco Norte, né? A gente tem conversado bastante com as transportadoras e eles alegam justamente isso, a dificuldade de se chegar até o porto nesse momento. Quando não é o problema da chuva, que fica parado, é a questão da estrada em má condições de conservação. E isso, vamos dizer assim, espanta o motorista que não quer subir puxando essa safra para o terminal, né? Chega a ser inacreditável que nos últimos 15 anos que o Mato Grosso começou a escoar a sua grande parte da sua produção aqui por Belém do Pará, por Santarém, né? Chega nessa época esse entrave da estrada 100 quilômetros. É inacreditável para um país produtor como o nosso travar por causa de 100 quilômetros de asfalto que já vem se arrastando há 15 anos e não é capaz de resolver esse problema. Um outro gargalo também que atrapalha demais o desenvolvimento nessa época é a falta de unidade armazenadora. Mais uma vez, daqui a 15 dias inicia a colheita do milho e teremos muito milho céu aberto porque está vindo mais um recorde de produção de milho, Hernani. Isso, agora também temos essa preocupação. O Mato Grosso, haja visto que tem acontecido em termos de clima para nós, as lavouras estão bonitas, pode ser uma super safra, pode surpreender mesmo, e a preocupação com relação ao escoamento da soja também é essa, que vai chegar o momento da colheita e pode não ter o espaço suficiente para armazenar a safra de milho. Possivelmente vai ser um ano que nós vamos ver milho a céu aberto novamente. Hernani, os Estados Unidos já está quase que no finalmente da colheita, né, do milho e da soja. Do plantio. Do plantio, desculpa, do plantio. Isso. E qual será o reflexo disso? Alguma perspectiva de reflexo aqui no Brasil? Os dados que saíram essa semana, Estados Unidos já caminha para quase 40% da área de soja plantada, acima da média dos últimos 5 anos, né? O milho também próximo aos 70% da área plantada. E as informações que chegam a nível de mercado é que a safra, até o momento, está correndo bem. De uma certa forma, isso gera uma expectativa nas cotações de Chicago, né? A gente viu que o mercado hoje está muito volátil em termos de cotação. Um dos reflexos é a expectativa com relação à safra 2018-2019 dos Estados Unidos. Porque lá eles não têm duas safras, eles plantam as duas culturas numa safra só, né? Ela é consignado, o milho e a soja, né? É isso que é o perfil do produtor americano. E é o que reflete também nos preços, nas cotações. Conforme aumenta ou diminui a área de soja e de milho, repercute no preço final. Ok, Hernani. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Ok? Obrigado. Acabei de conversar com o Hernani Clay, consultor de commodities, falando do desenvolvimento do preço durante essa semana aqui no Mato Grosso. Voltamos a Campo Grande. Fabiano, Juliana. Acerto, Pacheco. Não sei se o Pacheco e o Hernani estão nos ouvindo. Nós gostaríamos de fazer algumas perguntas, principalmente sobre o momento para o milho. Está ouvindo, Pacheco? Olha só, questão seguinte, nós estamos com uma safra de milho no Brasil que apresenta já com segurança, quebra no Paraná e no Mato Grosso do Sul. O estado de São Paulo tem dificuldades também, mas é um estado que produz menos. Mato Grosso tem regiões em boas condições, tem condições também ruins. Ao mesmo passo, o preço do milho tem ficado elevado para as grandes empresas como BRF, como JBS. Há quem diga que o JBS, inclusive, tem importado o milho. E o milho tem uma expectativa de manter os preços e ter uma cedência somente quando estiver colhendo mesmo a segunda safra. Como é que esse produtor mato-grossense, neste momento, tem se comportado em relação à comercialização do cereal do milho? O produtor ele tem realizado algumas vendas, né? Do que nós iniciamos a safra, dos preços que indicavam na casa dos 15, 16 reais, o produtor hoje ele já tem comercialização no nível de 19, 20 e até 22 reais. Mas também é uma expectativa muito grande pela informação que chega até o produtor do que está acontecendo nos outros estados, né? O Mato Grosso, vamos dizer assim, é privilegiado nesse momento com a safra, pode ser que saia uma safra recorde do campo,
mas ele também está nessa expectativa de uma possível melhora do preço para comercializar o excedente que ele ainda não vendeu. Tá certo, Hernani. Hernani, acho que para completar, a gente pode fazer uma sobre soja também. Em relação ao dólar, que está disparado no mundo todo, como é que você tem visto essa relação com o preço da soja no Brasil e soja em Chicago, pensando no dólar? Hoje, se nós formos analisar a questão da cotação de Chicago e o preço final aqui na ponta para o produtor, nos níveis que estão a cotação de Chicago e prêmio Porto, o dólar é o que está dando essa sustentação, né? Então, de uma certa forma, o dólar ele é ruim para quem tem a conta em dólar para travar e para pagar as multinacionais agora no vencimento. Por outro lado, ele beneficia a cotação do preço em reais. E o produtor tem aproveitado essa alta do dólar para vender, fazer parte de suas vendas da soja que ainda está para comercializar. Ok, Hernani. Muito obrigado mais uma vez. É aquela história, né, Fabiano? O produtor está muito eficiente da porteira para dentro, mas da porteira para fora estão os maiores entraves. Voltamos com vocês em Campo Grande. Tá certo, Pacheco, obrigado pela participação. Hernani também, um bom final de semana aos dois. E a gente por aqui vai para um rápido intervalo. Ainda hoje você fica sabendo sobre a entrada da carne suína brasileira na Coreia do Sul. Aproveite para entrar em contato com a Agricultura BR. Nós vamos para o intervalo. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Fique com a gente, voltamos já. A semana tem sido movimentada para o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e sua equipe que faz uma expedição pela Ásia. Olha, nesta última quinta-feira trazíamos o depoimento do ministro que estava na feira Cial, aquela que é considerada uma das maiores do mundo no ramo da alimentação. Mais tarde, nós tivemos o ministro confirmando a abertura de um importante mercado asiático para a carne suína brasileira. É o que você confere agora na reportagem. Olá, o ministro está na China e disse que, por enquanto, apenas 4 frigoríficos de Santa Catarina estão credenciados para exportar para os coreanos. Essas negociações começaram em 2016. O ministro quer que, em breve, outros estabelecimentos possam ser habilitados para também entrar no mercado da Coreia. Esse mercado hoje é de 1 bilhão e 500 milhões de dólares por ano. A expectativa do setor é que o Brasil exporte para a Coreia do Sul mais de 30 mil toneladas de carne suína por ano. A assessoria de imprensa do Ministério divulgou um vídeo onde Blairo Maggi se pronuncia na Feira de Alimentos Cial, na China. Para nós brasileiros é uma alegria, um prazer e um dever estar aqui numa das maiores feiras de alimentos do mundo, onde o Brasil é um grande produtor de alimentos. Nós somos o 4º maior produtor de alimentos do mundo, o 2º maior exportador. Portanto, temos a obrigação de estar presentes nesses grandes eventos. Já confirmamos a presença da PEX e do governo brasileiro em novembro, outubro, novembro, da grande feira que haverá aqui. Então, são feiras de amostragem, de convencimento e também no sentido de que as pessoas possam conhecer os produtos que o Brasil faz, possamos convencer de que são bons produtos, são de qualidade e principalmente de regularidade na entrega, no fornecimento. É isso que o Brasil deseja nessas feiras. Quero cumprimentar a PEX aqui pelo trabalho, grandioso trabalho que tem feito, através do nosso embaixador Jaguaribe, porque não é fácil atravessar o continente e participar de uma feira como essa. Portanto, vocês são de parabéns e cada vez mais os produtores brasileiros, as indústrias, todos aqueles que querem estar presentes no mundo globalizado, no mundo onde todos veem tudo, todos se apresentam sobre tudo. Então, cumprimentar a todos, desejo aos nossos expositores muito sucesso, que possamos ter aqui muitos negócios também, ou intenções de muitos negócios. O ministro viaja neste sábado para a França. Em Paris, o Brasil recebe o certificado com o novo status de livre de febre aftosa com vacinação. Catarina Martorelli para o SBA. E há pouco a Agricultura BR estava em Sinop com Valdir Pacheco e o Hernani Klein, ele que é consultor de commodities agrícolas, atua com corretora, falando a respeito da produção, da comercialização e a expectativa
expectativa de valores do produtor mato-grossense. Eu aproveito esse cenário que foi exposto pelo Hernani para destacar que a Agroconsult, ela que é organizadora do Rally da Safra, está com 2 equipes no estado do Mato Grosso neste momento. Inclusive uma delas chegou nessa semana e já pegou a região ali de Sinop, de Sorriso, com algumas chuvas. As primeiras impressões, de acordo com aquele chamado relatório diário, né, aquele diário de bolso, né, que tem o Rally da Safra, vai apontando para uma safra muito cheia no estado do Mato Grosso, pelo menos na região norte. E aí nós temos alguns telespectadores que têm apontado no Mato Grosso com algumas dificuldades. Mato Grosso é um estado bastante grande, tem uma grande extensão, tem um meio ali, uma região mais central do Mato Grosso, que ela vem passando com dificuldade, tem tido perdas, e essas perdas estão sendo registradas também pelo Rally da Safra. O número para o que ela representa é de 7,5% dentro da produção do Mato Grosso. Mato Grosso, por enquanto, principalmente nas regiões mais elevadas, mais ao norte, tem tido um bom desempenho para a safra. Contudo, a Agroconsult acredita numa queda para a produção brasileira de segunda safra de milho, já estimada em recuo de 12% e com viés de queda. O que quer dizer? A Agroconsult deve seguir revisando os seus levantamentos via Rally da Safra e jogando para baixo a safra brasileira, principalmente por conta de outros importantes estados produtores, como Paraná e Mato Grosso do Sul. Vamos ver agora o que está trazendo aqui a Agroconsult em torno da produção brasileira de milho em segunda safra, uma produção estimada em 60 milhões e 200 mil toneladas de milho, com 12% de recuo frente à safra passada, de acordo com a consultoria. O viés é de queda. Um dado importante aqui, que apesar das vendas futuras estarem acelerando, produtores estão sentando em cima da safra deste ano, na esperança de que os preços subam ainda mais. Esse foi o destaque que a Agroconsult trouxe no seu levantamento, e foi o que o Hernani, de certo modo, acabou de dizer. Muitos produtores em ritmo de espera em torno daquilo que pode acontecer em relação aos valores praticados com o milho de segunda safra no estado de Mato Grosso. Há quebra em outros estados, isso pode beneficiar aqueles na qual não teve quebra e que a produção permaneceu cheia, como a gente tem destacado aqui no Agricultura BR. E a gente segue falando a respeito de milho e agora mudamos de empresa de consultoria, porque a Agroconsult trouxe informações já via Rally da Safra e tem a FC Stone, que também comentou os números do que vai entendendo ser a safra de milho do Brasil nesta segunda safra ou nesta safrinha. E essa primeira quinzena de maio foi marcada por chuvas abaixo da média em importantes regiões produtoras de milho, e isso traz um impacto muito forte sobre a produção. Mais uma vez, alguns estados são mais impactados em torno dessa produção. O principal deles é o Paraná, que é o segundo maior produtor de milho do país, Mato Grosso do Sul, que está entre os maiores produtores de milho do país, além de São Paulo, que não tem tanta expressão assim em volume, mas também registrando fortes perdas. O principal fator que faz com que isso ocorra é a falta de chuvas em um momento crucial para o desenvolvimento da lavoura, uma vez que houve atraso na colheita da soja e, consequentemente, plantio do milho. Sobre essas expectativas de quebra de safra, veja só o que disse João Macedo, ele que é analista de mercado da consultoria FC Stone. No início de maio, as estimativas da FC Stone apontavam para a quebra de 21% na safrinha de São Paulo, 16% no Mato Grosso do Sul e 15% no Paraná. Contudo, diante do clima desta primeira quinzena, é quase certo que os números de produção destes estados serão reduzidos novamente. A FC Stone ainda aponta que o foco neste momento está sobre o estado do Paraná, Mato Grosso do Sul e também São Paulo. De acordo com a empresa, na temporada 2016-2017, esses estados foram responsáveis por 36% de toda a produção brasileira de milho em segunda safra. A FC Stone destaca ainda que a expectativa de quebra nos 3 estados, aí contabiliza mais Paraná e Mato Grosso do Sul, evidentemente, por conta do volume, mas esses 3 estados devem contabilizar quebra de 20% até 30%, de acordo com a FC Stone.
Alguns reajustes negativos também já são previstos pela FC Stone para outros 2 importantes estados produtores, Mato Grosso e Goiás, porém de forma menos intensa. No caso do Mato Grosso, a situação é menos grave, uma vez que essa seca que acontece pega mais a região sul do estado e por lá apenas cerca de 7,3% da área destinada ao milho se encontra nessa região. Por isso, o impacto seria menor. Já no caso de Goiás, a situação é diferente. A seca também atinge mais a região sul do estado, onde se concentra boa parte da produção goiana do cereal. E a gente continua trazendo o panorama do desenvolvimento das lavouras de milho safrinha no Brasil, trazendo agora um foco especial para o estado de Goiás. O estado também tem registrado falta de chuva por um longo período. O Agricultura BR destacava ontem, dentro da participação da Sumar Meteorologia, que algumas regiões do estado já estão sem chuva há mais de 30 dias. No último relatório divulgado pela Conab, na semana passada, a companhia destacava a disparidade em relação ao estágio de desenvolvimento das lavouras, por conta do atraso no plantio do milho no estado goiano, que foi empurrado por conta do atraso na safra de soja. Há muitas lavouras se desenvolvendo em estágios bastante diferentes. Cerca de 30% delas já se encontrava no início deste mês de maio na fase de enchimento de grãos. Porém, os outros 70 restantes ainda estavam na fase de formação da espiga, época em que é obrigatória uma presença mais significativa de água para determinar o potencial produtivo destas lavouras. Como a primeira quinzena de maio foi de chuva muito fraca, a Conab alerta que pode vir a ter uma expectativa de produção menor para o estado de Goiás. Por enquanto, ela traz a seguinte previsão. A área destinada ao milho no estado ficou em 1.230.000 hectares, queda de 2,4% em relação à safra passada. A produtividade média continua, por enquanto, estimada em 100 sacas por hectare, rendendo uma produção de 7.380.000 toneladas. Por enquanto, queda de 2,8% frente ao ciclo passado. Vamos agora destacar como é que fica o clima no estado de Goiás, porque é um dos estados que começa a ter um risco, como você viu, mais elevado em torno da sua produção de milho de segunda safra. Quem traz os destaques é Graziela Gonçalves. Bom, falando um pouco mais do estado de Goiás, a nebulosidade até voltou a aumentar um pouquinho mais agora vendo nas imagens de satélite. Mas ao longo dessas últimas semanas, o tempo seco predominou sobre o estado e isso veio atrasando um pouco o desenvolvimento do milho sobre o estado de Goiás. Tanto que a umidade do solo está baixa, abaixo até dos 30% em grande parte aí das regiões do estado. Já nesses próximos dias, a passagem de sistemas pelo litoral do estado de São Paulo facilitam a entrada da umidade da Amazônia e é por isso que a chuva retorna. Por enquanto, ainda de maneira muito mal distribuída, mas nestas áreas aqui mais centrais ainda podemos ter acumulados que podem chegar até os 15 milímetros, o que melhora um pouquinho essa situação. Só que, infelizmente, já para o próximo período, que vai até o dia 28 de maio, o tempo volta a ficar seco e ensolarado. Temos, então, quase nada de chuva por cair sobre o estado e esse tempo seco vai fazer com que, inclusive, a umidade relativa do ar também cai ao longo da tarde. Para o próximo período não tem esperanças de chuva. Agora a umidade da Amazônia realmente já não influencia tanto nas áreas centrais do país e é normal que nessa época do ano o tempo seco predomine. Daqui a pouco a gente volta com mais previsão do tempo.
Por aqui, a Agricultura BR segue trazendo o milho em destaque. Agora, milho negociado nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago. Veja conosco como é que vem os negócios neste momento. Movimentação de alta não pode ser diferente porque petróleo... E aí o pessoal fica mais esperto. Aqui no Brasil também, petróleo está disparado. Isso acaba refletindo cedo ou tarde aqui no Brasil, como aconteceu nessa quinta-feira. Posição de julho vem com 4 dólares 2 centes por bushel, vai ganhando 7 centes de dólar. Setembro também vai ganhando 7 centes, vem com negócios a 4 dólares 11 centes o bushel. Dezembro, 4 dólares 20 centes o bushel. E março de 2019, 4 dólares 28 centes por bushel. Esses são os negócios com milho em alta por conta do petróleo que segue subindo no mercado internacional. Ainda hoje você confere com a gente os destaques da AgroBrasília, uma grande feira do setor que está acontecendo na capital federal. E ainda hoje uma reportagem muito especial mostrando a produção de celulose naquela que é o maior parque industrial do mundo. Não sai daí, voltamos já com estas e outras informações. Está acontecendo na capital federal a AgroBrasília, Feira Internacional dos Cerrados. O evento, que segue até este sábado, dia 19 de maio, leva tecnologia e inovações para o campo. É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem de Raiza Silva. A tecnologia digital é a nova força do agronegócio brasileiro. A Feira Internacional dos Cerrados, a AgroBrasília, que acontece nos arredores da capital federal, é uma oportunidade para o produtor rural conhecer e adquirir essas novas tecnologias. A feira mostra para o brasiliense, para o centro-oeste e para o Brasil, que aqui nós temos uma agricultura altamente produtiva, bastante sustentável e que está na fronteira da tecnologia. A feira tem mais de 440 expositores. A expectativa é movimentar cerca de 850 milhões de reais em negócios durante os 5 dias de evento. A gente espera bater recorde novamente esse ano, até porque o bom momento aí na retomada da economia brasileira, a safra também foi muito boa aqui na região, né? Os preços estão bons. A gente espera realmente que a gente bata recorde e ultrapasse aí os 800 milhões de reais. Você já imaginou cortar a grama sem colocar a mão na massa? Um dos destaques da feira é um robô programado manualmente para cortar a grama. O grama ele tem uma aplicação muito grande em sede de fazendas, em basicamente todo lugar que tem uma área gramada, né? Então a gente enxerga um potencial muito grande aqui para os visitantes da AgroBrasília. O tema principal da feira é a tecnologia para o campo. Suinocultura, produção de leite, produção orgânica, produção de hortaliças, fruticultura, piscicultura. Temos também uma área muito interessante que é de saneamento rural. Nós apresentamos várias técnicas para melhorar o saneamento nas propriedades rurais, nas casas, nas residências rurais, né? Temos também o circuito do meio ambiente, onde os produtores vão encontrar informações sobre legislação ambiental, o CAR, né, o nosso Cadastro Ambiental Rural. Enfim, são esses temas que nós vamos apresentar. De Brasília, Raiza Silva para o SBA. E o Agricultura BR começa os destaques para o café, mostrando como é que fica o clima em importantes regiões produtoras que estão em início de colheita. Eu falo de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Quem fala sobre o assunto é Graziela Gonçalves. Grande parte das áreas produtoras de café do centro-sul do país até voltaram a ter um pouquinho mais de umidade ao longo desses últimos dias. Isso por conta do bloqueio atmosférico ter sido quebrado pela passagem de uma frente fria pelo litoral da região sudeste. E agora temos outro sistema se formando sobre o estado do Rio Grande do Sul, que vem garantindo a chuva por lá. Agora, a umidade do solo ainda não conseguiu ser recuperada em muitas áreas, pois essa chuva foi muito mal distribuída e nada de grandes volumes. Ao longo desses próximos dias, a previsão vai ser de chuva, mas chuva ainda mal distribuída e que segue principalmente no final da tarde. E é por isso, então, que as áreas produtoras ainda podem continuar a colheita do café arábica sem maiores dificuldades. Isso porque o sol ainda predomina entre manhã e início de tarde. Agora, para o próximo período, que vai do dia 24 ao dia 28 de maio, o tempo seco volta a predominar ainda mais sobre a maior parte do centro-sul. Vamos ter uma ou outra chuva aqui sobre essa região, mas o acumulado mal deve passar dos 5 milímetros, o que não atrapalha as atividades de campo.
Para o próximo período, que vai até o dia 2 de junho, volta a chover principalmente sobre a região sul, mas ainda com baixo volume acumulado, e no Paraná esse acumulado mal deve passar dos 5 milímetros. Já nas demais áreas produtoras de café, tempo seco, o que facilita então a colheita. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. O preço da saca de café arábica tem registrado ganhos no acumulado deste mês de maio. Porém, o valor ainda está aquém do que o setor produtivo gostaria, conforme ouvimos do Eduardo Carvalhais, analista do setor cafeiro do Brasil, comentar ontem aqui no Agricultura BR. Nesta última quinta-feira, o valor da saca do café arábica tipo 6, bebida dura para melhor, fechou a R$ 452,17. Tomando como base o estado de São Paulo. A cotação, que é uma apuração feita pelo CPEA, mostra que este valor está 2,61% acima do fechamento do mês de abril. Por aqui vamos saber como é que vem os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Veja conosco aqui que temos as posições hoje cedendo no mais curto prazo e vindo muito próximo à estabilidade nas demais. Julho vem a $1,17 mais 65 a libra peso, setembro $1,20 a libra peso, dezembro $1,23 e março de 2019 $1,26 mais 85 por libra peso. Assim vem os negócios com café arábica. O preço da saca de café Conilon também registrou ganhos no Brasil nesta última quinta-feira. A apuração do CPEA, que é feita no estado do Espírito Santo, mostra que o valor da saca subiu para R$ 331,95. Tomando como base o café Conilon tipo 6, peneira 13 ou acima. O acumulado do mês também tem sido positivo para o Conilon, apesar de várias oscilações já terem sido observadas. Por enquanto, há uma alta de cerca de 1,5% na comparação com o fechamento de abril. Por aqui vamos saber como é que vem os negócios com café em Londres. Você tem aqui café robusta sendo negociado, setembro $1.733, novembro $1.738, janeiro $1.749, março de 2019 $1.750. As posições vão perdendo aqui cerca de 0,20% neste momento. E olha, uma reclamação que tem sido já tradicional por parte de pecuaristas no interior de Mato Grosso do Sul. Estivemos falando desse assunto aqui no mês de março e a situação, inclusive, tem se agravado. Eu estou falando da chamada fertirrigação, que é feita pelas áreas de produção de cana-de-açúcar em Nova Alvorada, no Mato Grosso do Sul, e que continua do mesmo jeito. Você acompanha aí nas imagens, foram enviadas por produtores rurais da região. O que acontece com essa situação da fertirrigação? Ela acaba tendo aquelas piscinas, né, aquelas lagoas formadas por vinhaça por conta da cana-de-açúcar, e isso faz com que tenha a chamada mosca do estábulo ou mosca da vinhaça, e elas acabam, de certo modo, inviabilizando a pecuária nessa região do Mato Grosso do Sul. Quem nos enviou as imagens, tem fotos também, foi o pecuarista, produtor rural Milton Barbosa, esteve conosco aqui recentemente, mandou as imagens, realmente vai formando lagoas, né, esses lagos com vinhaça, e acaba prejudicando bastante a possibilidade de produção pecuária na região. No estado de São Paulo, o preço do etanol anidro hidratado voltou a subir depois de registrar 2 meses de recuo. Gustavo D'Angelo tem as informações.
Após 2 meses em queda, os preços dos etanóis anidro e hidratado voltaram a subir em São Paulo, impulsionados pela maior demanda. Entre 7 e 11 de maio, o indicador CPEA-Esalq do etanol hidratado fechou a R$ 1,51 mais 84 o litro, alta de 4,95% em comparação com a semana anterior. O indicador CPEA-Esalq do anidro subiu 1,15% na mesma comparação, para R$ 1,65 mais 16 o litro. Segundo o CPEA, a demanda aquecida das distribuidoras pelo etanol hidratado foi motivada pelos reajustes nos preços da gasolina pela Petrobras. Ainda de acordo com dados levantados pelo CPEA, o volume de etanol hidratado adquirido pelas distribuidoras junto às usinas foi bastante expressivo na semana passada, sendo 88% maior que o do período anterior. Nesse cenário, os preços dos etanóis nas usinas foram reajustados diariamente em todas as regiões do estado paulista. Gustavo D'Angelo para o SBA. Bom, depois de ver toda essa explicação sobre a sobe e desce no preço do etanol, a gente vai acompanhar agora os números semana a semana e a apuração feita pelo CPEA. Começando pelo litro do etanol hidratado, que depois de cair bem, veja só, fechou a semana passada com alta. Na semana do dia 9 a 13 de abril, cotação era de R$ 1,52 o litro. Do dia 16 ao dia 20, caiu para R$ 1,49 e para R$ 1,46 na semana encerrada no dia 27 do mês passado. Na semana entre o dia 30 de abril até 4 de maio, nova queda foi observada para o litro do etanol hidratado no estado paulista, encerrando a R$ 1,45. Porém, nesta última semana, o mercado reagiu, voltando a R$ 1,52 o litro, mesma cotação vista lá no início do mês de abril. Preço do hidratado, portanto, com esta recuperação significativa nos últimos períodos. Agora a gente segue vendo os valores do litro do etanol, mas desta vez o etanol anidro, aquele que é adicionado à gasolina. A gente viu que essa última semana também foi de alta para esta variedade do biocombustível. Veja que o valor saiu de R$ 1,63 o litro na semana encerrada no dia 4 de maio, para fechar a última sexta, dia 11 do mês, a R$ 1,65. A alta semanal foi de 1,15%. A gente vê que o anidro, ao contrário do etanol hidratado, ainda não recuperou toda a perda acumulada nas semanas anteriores, mas já mostra uma reação positiva. Ainda nessa edição, a gente fala sobre a safra de cacau do Brasil, que tem boa expectativa de colheita agora por conta da produtividade na Bahia. E já no próximo bloco, sobre o andamento da colheita do feijão pelo país. Não sai daí, a gente já volta. Agricultura BR de volta. Por aqui é hora de falar sobre o andamento da safra de feijão. O feijão de segunda safra está em fase de colheita pelo Brasil. De acordo com a Conab, a área destinada à cultura neste ciclo cresceu bastante, 9,3%. Boa parte dela motivado pela opção do produtor em investir no feijão ao invés do milho. De acordo com os dados da Conab, a safra de segunda no Brasil está estimada em 1.032.000 toneladas do grão, sendo a maior parte do grão carioca, respondendo por 572.500 toneladas. Veja que o feijão preto representa pouco volume da segunda safra do grão no país, 180.200 toneladas. E o feijão calpi ganha cada vez mais a preferência do produtor por conta da boa expectativa de produção e exportação. De acordo com a Conab, feijão calpi responde por 570.800 toneladas nesta atual segunda safra.
Vamos saber agora como é que fica o clima para quem está colhendo feijão de segunda safra pelo país. Quem fala sobre o assunto é Graziela Gonçalves. Com o tempo que acabou voltando a ficar mais seco na maior parte do interior do país, a colheita da segunda safra do feijão, principalmente em estados como a Bahia, por exemplo, conseguiu seguir sem grandes dificuldades por conta da falta de chuvas. Agora, a expectativa é que ao longo desses próximos dias, a chuva até retorne para a maior parte do país, mas por enquanto não se espera uma chuva com grande volume acumulado, isso porque as frentes frias que agora quebraram o bloqueio atmosférico no sudeste até conseguem avançar aqui pela região, mas de maneira afastada, e é por isso então que não consegue ainda se acumular grandes volumes pelas áreas centrais. Teremos acumulados que mal passam aí dos 15 milímetros, mas essa chuva segue mal distribuída e principalmente no finalzinho da tarde. Para o próximo período, que vai do dia 24 ao dia 28 de maio, grande parte do país volta a secar, principalmente as áreas mais centrais. Isso facilita a colheita do feijão. Agora, para o próximo período, que vai do dia 29 ao dia 2 de junho, volta a chover, principalmente no estado do Paraná, mas por enquanto o acumulado ainda é baixo, mal deve passar dos 5 milímetros. Nas demais áreas, tempo seco e bastante ensolarado. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E ainda falando em feijão, vamos acompanhar como estão as cotações do grão carioca, nota 8,5 por todo o país. E no mês de abril, o estado do Rio Grande do Sul exportou cerca de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, sendo 68% vindo do agronegócio gaúcho. Alguns fatores tiveram destaques, entre eles carne suína e também carne bovina, é o que nós vamos acompanhar agora na reportagem. Mesmo com o embargo da União Europeia, que resultou em uma queda de 16,6% nas exportações de frango, o Rio Grande do Sul teve saldo positivo nas exportações de abril, puxado pela carne bovina e o arroz. A carne bovina teve aumento de 29,8%. Situação semelhante aconteceu com o Grupo Complexo Soja, que teve crescimento de 10,6%, graças ao desempenho do farelo de soja, com alta de 193%. O Grupo Fumo e seus produtos também teve bom resultado, crescimento de 130%, assim como produtos florestais, com 47,5%. O desempenho do arroz em abril teve aumento de 149%, com forte influência dos leilões de PEP e PEPRO. Com isso, o resultado dos primeiros 4 meses do ano garantiram ao Rio Grande do Sul um aumento de 28,5% na comparação com o mesmo período de 2017. Entre os meses de março e abril de 2018, houve aumento de 7,1% no valor e 15% no volume exportado. A China se mantém como principal destino do agronegócio gaúcho, respondendo por 40% do valor exportado. Em segundo lugar, aparece os Estados Unidos, com 4,5%, e em terceiro, a Coreia do Sul, com 3%. A gente fala agora sobre a safra de trigo do Brasil que começa a ser implantada. A situação não é muito favorável aos produtores do Paraná que têm semeado a cultura mesmo no pó, ou seja, sem umidade necessária. No Rio Grande do Sul, outra importante área produtora, os produtores ainda fazem os preparativos para o plantio. O preço da tonelada do trigo tem subido com força no Brasil nos últimos dias. Isso tem a ver com o período de entre-safra, que, por naturalidade, já traz uma oferta menor do produto. Esse ano, a situação fica ainda mais complicada, uma vez que houve quebra na safra passada e, com isso, a disponibilidade do cereal é ainda menor. Isso tem feito as cotações subirem bem. No estado do Paraná, o valor da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador fechou nesta última quinta-feira, dia 17 de maio, a
a R$ 949,87. A valorização mensal para o trigo no estado paranaense é muito grande, chega já a 15,5%. No estado gaúcho, a situação não é muito diferente. O valor da tonelada do trigo tipo brando também já subiu mais de 15% no mês. De acordo com a apuração do CPEA, o valor fechou nesta última quinta-feira, dia 17, a R$ 833,45. Vale a gente correr o olho pelo gráfico para ver o quanto sobe diariamente o valor do trigo no estado gaúcho. No dia 11 de maio, há uma semana, o valor estava na casa dos R$ 800. Para esta última quinta, portanto, o preço já subiu bem, registrando alta mensal já de quase 16%. O assunto agora é produção de trigo pelo mundo. Eu destaque agora para um dos importantes produtores europeus e também consumidores. Eu falo da Alemanha, que, de acordo com a Associação das Cooperativas Alemãs, deve ter uma redução de 2% na sua produção comparada à safra passada. É o que você confere agora no Agricultura BR, trazendo aqui a Alemanha, um importante produtor da União Europeia. 2018 deve ficar com 23.980.000 toneladas sendo produzidas, abaixo, portanto, 2% dos 24.810.000 toneladas produzidas no ano de 2017, lembrando que tem aí uma queda aí de quase 1 milhão de toneladas. O assunto segue sendo trigo e agora vamos trazer o destaque para o trigo negociado na Bolsa de Chicago, que você acompanha conosco a partir de agora. Vamos saber como é que vem o cereal negociado, vem com alta forte agora nesse momento, trigo vai ganhando entre 13 e 15 centes de dólar nesse momento, posição de julho vem a $5,13 por bushel, além de ganhar o piso de $5, ainda passou bem. Posição de setembro vem a $5,28 mais 4 por bushel, dezembro $5,49 o bushel e março $5,66 mais 4 por bushel. São os negócios com trigo neste momento. A colheita da safra de frutas cítricas está em andamento no estado do Rio Grande do Sul. De acordo com a Emater Gaúcha, a produtividade média observada nos pomares é excelente e a qualidade das frutas também. As frutas estão suculentas, têm uma coloração intensa tanto na polpa quanto na casca, além de também apresentarem alto teor de açúcar e ácido, que torna o sabor mais intenso. Essas características se devem às temperaturas de uma amplitude muito grande que aconteceram por lá na fase de desenvolvimento, ou seja, dias quentes e noites frias. Trazem esse resultado positivo para a safra de cítricos no estado gaúcho. A área destinada às laranjas, limões e bergamotas por lá foi de 27.200 hectares e rendeu 448.000 toneladas. As laranjas representam a maior parte da safra, 284.000 toneladas. As bergamotas, 153.000. E o limão, que no estado é destinado ao limão Tahiti, ficou uma safra estimada em 11.000 toneladas. Para a Emater, as altas produtividades na citricultura estadual ocorrem em parte pelas políticas públicas disponíveis para a implantação de novos pomares e também pelo acesso permanente à assistência técnica e extensão que incentivam e mantêm os agricultores na atividade. A safra 2018 de frutas cítricas por lá deve manter a mesma área e a mesma produção. E por aqui o Agricultura BR vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós vamos voltar e vamos trazer uma reportagem muito especial feita na maior indústria de produção de celulose do mundo. E não saia daí, nós voltamos em instantes com esta e outras informações. Estamos de volta para falar agora sobre fruticultura e uma das culturas mais importantes culturalmente para o país. Eu falo da safra de cacau, isso porque o IBGE
tem agora uma visão mais otimista em relação à safra 2018 da amêndoa aqui no Brasil. O relatório divulgado neste mês de maio trouxe uma elevação importante na comparação com os números de abril. Essa alta foi impulsionada pela melhora na expectativa da produtividade das lavouras da Bahia. Quer ver só? Veja que no mês passado, o IBGE projetava a safra de cacau do Brasil em 215.670 toneladas. Agora, em maio, eleva para 232.130 toneladas, mostrando, portanto, uma forte recuperação, melhora expressiva de um mês para outro. É na Bahia que sai toda essa produção maior. Em abril, o IBGE projetava 86.410 toneladas. Agora, em maio, eleva para 103.210 toneladas, mostrando, portanto, que o clima por lá tem melhorado demais a expectativa da produtividade. Agora, ela está 33% mais elevada na comparação com o mês passado. A Agricultura BR traz agora a previsão do tempo para alguns importantes estados produtores de cacau do país: Bahia, Pará, Rondônia, Amazonas, Espírito Santo e também Mato Grosso. É o que você confere agora com Graziela Gonçalves. Até sobre o centro-norte do país, as chuvas diminuíram de volume com relação às semanas anteriores. Ainda vemos nas imagens de satélite nuvens um pouquinho mais carregadas, mas é principalmente entre o estado do Amazonas e parte aí do Pará. No extremo norte da região nordeste, vem chovendo por conta dos ventos úmidos que sopram do mar em direção à costa, mas grande parte do interior ainda segue então com o tempo mais seco. Inclusive, o índice de umidade do solo ainda segue baixo para grande parte das áreas produtoras de cacau, incluindo também o sul do estado da Bahia, que nesse momento tem umidade em torno dos 40% até 50%. De uma maneira geral, é mais o estado do Amazonas, Roraima e centro-norte do estado do Pará que ainda seguem com uma umidade do solo mais elevada, boa então para o desenvolvimento das culturas. Agora, para os próximos dias, do dia 19 até o dia 23 de maio, a previsão ainda vai ser de chuvas muito mal distribuídas, inclusive no estado do Mato Grosso. Até por lá tem acumulados em torno dos 15 milímetros, mas eles nem conseguem atingir uma fazenda inteira. Então a chuva ainda segue muito mal distribuída mesmo. Agora, nas áreas mais para o extremo norte, até volta a chover um pouco mais. A gente vê que por aqui acumulados em torno dos 50 milímetros, mas grande parte aí do sul do estado da Bahia e essas áreas mais para o interior seguem com baixíssimo volume acumulado e predomínio mesmo de tempo mais seco e ensolarado. Aí até o dia 23 de maio, ainda temos grande parte das áreas produtoras de cacau com predomínio de tempo seco e a chuva ainda segue nos mesmos lugares, principalmente nas áreas mais para o extremo norte, com acumulados chegando até os 50 milímetros. Para o próximo período, a chuva, de uma maneira geral, diminui em grande parte do país e inclusive nas áreas produtoras. Mas no sul aqui do estado da Bahia, esse acumulado já consegue chegar até os 15 milímetros. Eu encerro minha participação por aqui. Até mais! Obrigada, Graziela. E a gente segue com o assunto cacau. Você acompanha a quanto vem negociada a amêndoa neste dia nos estados produtores. Os valores negociados para a soja no país, você confere durante todo o Agricultura BR. Eu lembro que se você quiser ter acesso às informações que foram hoje, do começo do programa, quando trouxemos um link lá de Sinop com o Hernani Klein, ele que é consultor de commodities agrícolas, falava sobre o mercado de soja e milho. E ainda, levantamentos da Agroconsult FC Stone em torno do milho, é simples. É só quando acabar aqui o programa, você já acessa as nossas mídias sociais, você vai ter à disposição todos os destaques do programa de hoje. Por aqui vamos trazer como é que vem soja sendo negociada nos portos brasileiros, começando por Porto de Santos. Você tem aqui, de acordo com a Granos Corretora, a evolução dos valores nos últimos 7 dias. No dia 11 de maio vinha R$ 85,20 a saca. No dia 14, esse valor, na última segunda-feira, se mantinha. Já na terça, dia 15, chegava a R$ 87,00 a saca. Dia 16, recuava para R$ 86,00 a saca, mas ainda assim um valor
valor mais elevado do que o original do último dia 11. No dia 17, quinta-feira, vinha para R$ 86,20, por enquanto vai mantendo-se em R$ 87,00 a saca o valor da soja negociada no Porto de Santos, uma alta de 2,11% em uma semana. No Porto de Paranaguá, o preço pago pela saca da soja nesta sexta é de R$ 86,50. O valor vem acima do negociado há uma semana, quando no dia 11 do mês, o preço estava em R$ 86,00. No dia seguinte, dia útil seguinte, segunda-feira desta semana, negócios abriam o dia a R$ 86,20. Na terça, preço foi o maior deste período observado, R$ 87,00. Na quarta-feira, o Porto de Paranaguá baixou bem o preço pago pela saca do grão, de R$ 87 para R$ 84,50, mas recuperou os valores no dia seguinte. Nesta última quinta, dia 17, o valor estava em R$ 86,00 a saca. Nesta sexta-feira, R$ 86,50, mostrando alta, portanto, superior a 0,5% em uma semana. Vamos saber como é que vem os negócios com soja em Chicago. Lembro que hoje teve a informação de cancelamentos para a soja norte-americana, quase 1 milhão de toneladas canceladas em vendas, a maior parte para entrega na temporada 17-18, mais 120 mil toneladas também para entrega na 2018-2019. Veja conosco como é que vem os negócios com soja na bolsa norte-americana. Nesse momento opera em recuperação. Posição de julho ganha 2 centes de dólar, venha para $9,97 o bushel. Agosto, negócio em $10 mais 6 o bushel. Setembro vem a $10 3 centes mais 2 o bushel. E a posição de janeiro de 2019, $10 7 centes mais 4 o bushel. Aqui os negócios bem próximos ali, mantendo esse patamar ali de $10 por bushel. Lembrando que com o dólar forte no mundo todo, isso acaba pressionando mesmo os valores das commodities agrícolas norte-americanas. De olho agora nesse dólar que não para de subir aqui no Brasil. Cotação chegou no máximo do dia de hoje já a R$ 3,77. A gente acompanha como vem negociada a moeda norte-americana frente ao real agora. Vem com uma alta mais branda, mas ainda assim subindo 0,91%, negociada a R$ 3,73 mais 4. E segurança nas propriedades rurais é o tema agora no Agricultura BR. Você vai ver agora como que um evento no Mato Grosso tratou deste assunto. Sinop foi a terceira cidade da região norte a receber o Circuito AproSoja em sua 13ª edição. O evento aconteceu no prédio do Sindicato Rural, onde estavam presentes produtores rurais filiados ao sindicato e seus familiares. Segurança no campo e informações sobre aspectos jurídicos da propriedade rural estão sendo apresentados para os produtores aqui durante o 13º Circuito AproSoja. A primeira palestra foi sobre segurança na propriedade rural, ministrada pelo Major Gleber Cândido, comandante da 14ª Companhia Independente de Força Tática. Isso, nós fomos incumbidos da missão pelo secretário de Segurança Pública de realizar as palestras no 13º Circuito de AproSoja com o fim de subsidiar os proprietários rurais com informações relativas à segurança das suas propriedades rurais. Então nós passamos as informações bastante simples, informações que eles têm nas suas próprias fazendas no intuito de criar barreiras, no intuito de evitar a ação dos criminosos. Na nossa região, a região sul, a gente já está com essa patrulha rural há cerca de 2 anos. Provavelmente ela será instalada nos demais comandos regionais e já conseguimos reduzir ao mínimo as ocorrências na área rural. O objetivo maior da palestra é trazer os sindicatos rurais, trazer os proprietários rurais para que eles passem informações para a gente, justamente por um aplicativo simples, que é o WhatsApp, em que a gente pega as informações da fazenda, dos seus proprietários, dos gerentes, dos funcionários e faz um serviço de inteligência no intuito somente de evitar os crimes de abigeato, que é o roubo de gado, e principalmente os crimes de roubo à defensiva agrícola e também os furtos. A segunda palestra foi proferida pelo diretor executivo do IPA, Instituto Pensar Agro,
onde abordou sobre o trabalho que vem sendo executado junto aos poderes executivo, judiciário e principalmente no legislativo. Os problemas da agropecuária, eles não são um problema do produtor rural, ele é um problema da sociedade. Porque sem o produto rural hoje, nós não temos nem uma inflação controlada, muito menos uma segurança alimentar e, como consequência de tudo isso, uma balança comercial estável, onde a gente possa exportar a tecnologia que tem no campo hoje. E outra coisa, o setor rural hoje no Brasil, ele tem uma comunicação com a sociedade muito ruim, porque nós temos campanhas organizadas para denegrir a imagem do setor rural. E que as pessoas precisavam conhecer isso mais e debater os problemas, que os benefícios para a sociedade são muito grandes. O presidente da ProSoja Mato Grosso, que tem acompanhado o circuito em todas as etapas, em Sinop, sentiu-se em casa. É a 13ª edição do circuito e a 14ª já do ano. Estamos aqui fazendo já a região norte, já passamos por 13 outros núcleos, estamos fazendo aqui o 14º. Foi excelente, ao menos a aprovação de quem participou, público dizer acima da expectativa em praticamente todos eles. E com certeza absoluta não vai ser aqui em Sinop, a terra da gente, onde a gente vive aqui há 32 anos, principalmente um bom período aqui como presidente do sindicato na nossa casa, que a avaliação não seja também boa. E a gente já percebe aqui uma presença maciça de produtores aqui de Sinop. Isso gratifica bastante a gente. Acredito que pelo trabalho que a gente tem feito nesses anos aqui à frente como presidente do sindicato e agora como presidente da ProSoja. A união dos produtores, seja ela através que hoje desse evento da ProSoja, que embasado atrás dela vem os sindicatos e tudo mais, para que juntos os produtores reúnam as suas demandas e que então a diretoria da ProSoja leve adiante e que a gente seja atendido. Que hoje é tão difícil os governantes nos olharem e reconhecerem a importância do agronegócio, então é através desses eventos que a gente termina atingindo os nossos objetivos, né? Temos aí a 163 que não conclui nunca, aí o asfalto praticamente acabou, né? Então a gente vem, esse evento pega força, né, para unir o produtor para cobrar mais do governo a infraestrutura, né? Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E a segunda edição do programa desta sexta-feira vai ficando por aqui. A você que esteve com a gente, que participou do programa, muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar em breve. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.